Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de língua portuguesa da EJA. Hoje vamos dar início a um assunto muito divertido e que a gente já tem costume, né, no nosso dia a dia. Hoje nós vamos ver como trabalhamos o dicionário. É isso mesmo! Como procuramos as palavras no dicionário, para que serve um dicionário, qual é a ordem que eu devo procurar as palavras no dicionário e assim sucessivamente. Vamos dar início à nossa aula? Vamos lá? Bom, um dicionário é uma compilação de palavras ou dos termos próprios ou ainda de vocábulos de uma língua, quase sempre dispostos em ordem alfabética. Então, pera lá, são muitas informações juntas, não é mesmo? Vamos entender melhor o que é um dicionário. Um compilado é um conjunto de várias obras. Então, no dicionário, eu tenho um conjunto de dezenas de palavras da língua portuguesa que são separadas em ordem alfabética e todas elas têm um significado, tá? Então, o dicionário é um conjunto de palavras e termos que tem suas respectivas funções, qual é o significado da palavra, como aquela palavra é escrita, mas vejamos bem, para eu procurar aquela palavra, eu também tenho que ter mais ou menos uma noção de como aquela palavra é escrita, tá? Senão eu também não vou conseguir achar aquela palavra no meu dicionário. Como eu acho as palavras no dicionário? Como eu faço? Como eu procuro? Como eu vou saber em qual página cada palavra está? No dicionário, as palavras são dispostas em ordem alfabética. Mesmo que a palavra comece com a mesma letra, é necessário observar a segunda letra para que eu consiga encontrá-la no dicionário. Para isso, antes de procurar as palavras no dicionário, eu preciso colocar as palavras em ordem alfabética. Como assim? Eu tenho aqui uma página de um dicionário e nele eu tenho palavras com a letra A, certo? Lembrando que cada dicionário é único, tá? Mas eles sempre vão ser ordenados por ordem alfabética. Mas como assim cada dicionário é único? Às vezes um já vem com a separação da sílaba, às vezes ele vem informando se aquela palavra é adjetivo, subjetivo, essas coisas assim. Então depende do dicionário que você tem aí na sua casa. Mas todos os dicionários são ordenados por ordem alfabética. Como assim ordenados por ordem alfabética? Então eu tenho a primeira letra A, B, C, D e assim sucessivamente. Então, se eu quero uma palavra com a letra Z, aonde eu tenho que ir? Eu tenho que ir no final do dicionário procurar aquela palavra. Mas se eu quero uma palavra mais ou menos ali com a letra J, que está mais ou menos ali no meio do alfabeto, eu preciso ir mais ou menos no meio do dicionário para que eu possa achar aquela palavra. E se eu quero uma palavra com a letra B? Aí eu já vou mais no começo do alfabeto do dicionário, para que eu possa achar aquela palavra. Então eu trouxe aqui uma folha aleatória de um dicionário aleatório que tem palavras com a letra A. Eu tenho aqui as palavras abatido, abundância, acepção, ação de graças, admiração, adoração, adornada. Percebam que todas essas palavras são começadas com A. Então, se eu quero procurar uma palavra com A, eu tenho que saber qual letra vem depois do A. Abatido. A segunda letra é o B. Então, eu procuro A, B. E ali eu vou ter abatido, abandonado,
várias outras palavras. Então, para que eu não tenha dificuldade para localizar essa palavra no meu dicionário, primeiro eu preciso colocar a palavra em ordem alfabética para posteriormente procurá-la no meu dicionário. Na maioria das vezes, os dicionários são com escritas minúsculas, né? Com aquela letra cursiva. Então, eu não vou ter dicionário com letra de forma. Então, basicamente, todo o meu dicionário vai ser escrita nessa letra, certo? Então, vamos dar andamento? Então, eu já sei o que é um dicionário, que é um compilado de palavras e termos que são divididas em ordem alfabética e que ali tem o significado, tem o que aquela palavra é ou não é, né? Então, eu já sei isso. E aqui eu já tenho uma ideia mais ou menos de como ficam dispostas a palavra no dicionário, certo? E eu quero dar uma dica aqui para vocês. Até a gente se familiarizar melhor com a procura no dicionário, é bom que a gente tenha sempre em mãos o alfabeto. Por quê? Ah, mas por que, professora? Eu já sei o alfabeto, nossa, eu já sei colocar as palavras em ordem alfabética. Mas vamos supor ali que você tem 5 palavras que comecem com A. Então, você vai poder observar apenas a primeira letra daquela palavra? Não. Senão você vai ficar ali, ó, um tempão procurando, não vai sair do lugar. Se for numa prova, então você vai perder muito tempo ali procurando no dicionário. Então, se você tiver o alfabeto em mãos, você já coloca ela na sequência alfabética e aí você vai localizar mais fácil no dicionário, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Até a gente se familiarizar melhor para usar o dicionário, tem ali o alfabeto sempre em mãos para quando você tiver qualquer dúvida, você recorrer ao alfabeto. Então, vamos relembrar o que aprendemos até aqui? Vamos lá? O dicionário. O que é o dicionário? O dicionário é um conjunto de palavras dispostas, né, em ordem alfabética, com seus respectivos significados. Ah, uma coisa que eu não comentei com vocês. Vamos voltar aqui nessa apresentação desse slide aqui, ó. Eu tenho todas essas palavras, né? E aqui eu tenho conceitos para essas palavras. Vamos ver aqui, ó, eu tenho a palavra abatido. Lembrando que ela pode estar no plural ou no singular, mas mesmo assim o significado dela não muda. Vamos supor que eu quero procurar carnes. Carnes. Mais de uma carne, né? Carnes. Eu vou achar a palavra carnes no dicionário? Provavelmente não, porque a palavra não vai estar no plural, ela vai estar no singular. Então, eu vou achar no dicionário a palavra carne, mas o significado é o mesmo, não altera o significado da palavra, o fato dela estar no plural ou no singular, certo? Então, com relação a isso, vocês não precisam se preocupar. Mas voltando então para a palavra abatido, eu tenho aqui, ó, literalmente abaixo até do solo, metaforicamente. Ah, tá. Então, o primeiro contexto da palavra abatido que o dicionário me deu foi o contexto metafórico. É o que eu quero? Não, eu não sei nem o que é. Então, esse daí não é para mim. Vamos mais adiante? O significado da palavra é baixo estado, baixo em posição e poder, humilhado. Ah, tá. Então é isso que eu quero saber. O significado da palavra abatido. E aqui ele me falou que é baixo estado, baixo em posição de poder, humilhado. Então ele me deu 3 significados, mas 3 significados bem próximos, bem parecidos. Então, abatido, aqui no caso, é sem poder, humilhado, né? Cabisbaixo. Então, é esse o significado
que a palavra abatida tem, segundo o dicionário. A palavra abatido pode ter outro significado? Pode, depende do contexto em que a palavra está. Vou dar um exemplo. O soldado foi abatido no campo de batalha. Então, ele foi morto no campo de batalha, ele foi abatido no campo de batalha. Então, também é muito válido, eu tenho que prestar muita atenção em qual contexto a palavra está inserida, porque o contexto no qual aquela palavra está inserida faz toda a diferença no significado daquela palavra, tá? Então, aqui eu tenho várias definições para uma única palavra. E talvez, vamos supor, Jaqueline, eu não tenho dicionário. Geralmente eu procuro a palavra no Google, ou eu procuro, ou é no dicionário ou é no Google, né? Não tenho aqui, não estou pensando aqui em alguma outra forma de procurar. Talvez o Google te dê até outro significado. Então, para você entender realmente, fielmente, o significado daquela palavra, você tem que ver em qual contexto aquela palavra está inserida, ok? Então, nós já relembramos, já vimos tudo, então tá na hora do quê? Das nossas atividades de fixação, tá? Vamos começar? Vamos fazer juntos? A primeira atividade que eu trouxe aqui para vocês é: leia o texto abaixo e destaque as palavras desconhecidas. Após, procure-as no dicionário. Então, nós vamos ler esse texto e nós vamos aqui procurar as palavras desconhecidas. Lembrando que, às vezes, a palavra que é desconhecida para mim, às vezes não é para você ou para o seu colega. Então, esse daqui, cada um vai ter uma resposta diferente, tá? Vamos iniciar com a leitura do texto? Eu trouxe aqui para vocês o texto O Saci. De gorro vermelho, cachimbo na boca, moleque perneta é Saci Pererê. Negrinho travesso, que cuida das matas, que solta assovios, é Saci Pererê. Então, esse texto aqui está falando de quem? Do Saci Pererê. E aqui está falando algumas características do Saci, não é isso? Vamos ler novamente para a gente ir se familiarizando com a palavra que a gente conhece e com a palavra que a gente não conhece. Vamos lá? De gorro vermelho, cachimbo na boca, moleque perneta é Saci Pererê. Negrinho travesso, que cuida das matas, que solta assovios, é Saci Pererê. Eu destaquei aqui algumas palavras, tá? Eu destaquei, como eu disse, pode não ser as mesmas que vocês têm dúvidas, mas eu destaquei aqui as seguintes palavras. A palavra gorro, a palavra moleque, a palavra perneta e a palavra travesso. E aí, primeira coisa que eu fiz foi ordenar essas palavras em ordem alfabética para que eu pudesse procurá-las no dicionário, para que eu não perdesse um tempão. Vou lá no G, depois vou lá no T, para depois voltar no M, para depois ir no P. Não. Então, eu ordenei essas palavras em ordem alfabética para ficar até mais fácil de eu procurar no dicionário. Em ordem alfabética fica gorro, moleque, perneta e travesso, tá? O que gorro significa? Cobertura de cabeça, flexível, sem aba, podendo cobrir as orelhas. Então, gorro nada mais é, com a outra palavra, do que um boné, né? Só que o boné tem aba, o gorro não tem. Então, é um pano, um gorro, alguma coisa que tampe a cabeça, que seja flexível, que seja macio, que não tenha aba, que é aquela parte aqui na frente, e que cubra as orelhas. Então, é alguma coisa que venha mais ou menos até aqui. Então, é o gorro. A palavra moleque. O que significa a palavra moleque? Menino novo,
garoto de pouca idade. Então, moleque significa um menino que seja novo, né? Uma pessoa de pouca idade. Mas falou menino. Então, é uma palavra do sexo masculino. É um menino, tá? A palavra perneta significa perna pequena. Que ou aquele que não tem uma perna ou que apresenta algum defeito físico em uma das pernas. Então, aqui eu tenho dois significados, né? Eu tenho perneta, que é uma perna pequena, ou eu tenho outro significado, que é aquele que não tem uma perna ou que apresenta algum defeito, né? Algum defeito físico em uma das duas pernas. Percebem que os significados são semelhantes, mas dependendo do contexto ao qual ele está inserido, você consegue entender o significado fiel da palavra? No caso aqui do Saci Pererê, perneta é o quê? Ele tem uma perna pequena? Não. Ele tem uma perna, né? Então, ele tem um problema físico na outra perna, certo? Então, no significado, se a gente pega o significado e coloca dentro do contexto, a gente compreende o que aquela palavra está dizendo, certo? E por último, nós temos a palavra travesso. A palavra travesso tem um significado enorme. Ela tem vários significados dentro do alfabeto. Travesso, disposto transversalmente, que tem a ver com lado, né? Ele é disposto transversalmente. Provavelmente não é isso que o texto está se referindo para mim, né? Aí eu tenho travesso, que é muito inquieto, ou que não sossega nem para quieto. Menino travesso, que desperta risos, engraçado, aluno travesso, que é o significado que eu procuro aqui, ó. Aqui não está citando que ele é esperto, que ele é travesso, que ele solta assobios. Então, é esse o contexto ao qual a gente estava procurando, certo? Bom, agora nós já fizemos a nossa atividade, espero que vocês tenham conseguido até aqui e vamos para a atividade de casa. Eu quero que vocês procurem no dicionário a palavra adorno, a palavra translúcido, a palavra institucional e a palavra bravura. Então, são 4 palavras: adorno, translúcido, institucional e bravura. E eu quero que vocês procurem essas palavras e escrevam o significado das palavras em seu caderno. Para facilitar, não se esqueçam de colocar essas palavras em ordem alfabética, correto? Por hoje é só, e para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.